Você repete muitas vezes a mesma coisa, quando você insiste muitas vezes em uma mesma situação, quando você deseja por muitas vezes atingir um objetivo, olhe para mim, cai aqui em cima em nome de Jesus. Quando você repete muitas vezes o mesmo esforço, você tenta por diversas vezes, busca diversas vezes, implora diversas vezes, paga o preço diversas vezes, levanta propósito diversas vezes, pede diversas vezes, mas você não obtém nenhum resultado. E tem alguém que já está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite. É difícil quando você busca muitas vezes e você não vê nada acontecendo. Eu vou melhorar para você da glória em nome de Jesus, tirando essa máscara. É difícil quando você ora muitas vezes e você não vê nada sair do lugar. É difícil quando você levanta propósito atrás de propósito e você não vê mudança dentro da casa. É difícil quando você cumpre campanha depois de campanha e você não vê o Deus movendo as águas. Você não vê um testemunho para contar. Mas eu tenho uma palavra de Deus no meu coração aqui nessa noite. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que têm contemplado milagres, que têm vivido milagres, que têm testemunhado milagres, mas eu sei que nesta noite eu estou também pregando a pessoas que diante de muitas outras pessoas que têm muito, eu estou pregando para pessoas que estão passando pela fase que eu costumo chamar de fase do nada. Você ora e nada, você pede e nada, você se esforça e nada. Quem está entendendo? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você está olhando para baixo, levante a sua mão em nome de Jesus e glorifique o nome do Senhor, porque eu profetizo sobre cada mão levantada que Deus vai responder o teu processo do nada. Não, glória está muito pouco o nível do que você está recebendo aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu vou visitar o processo do teu nada nesta noite. A Bíblia vai dizer que eles buscam muito, repetem diversas vezes, mas o resultado que eles obtêm não é pouco. Eu preciso insistir nisso porque eu quero que você entenda. Não é que eles buscaram algo e receberam a metade. Não é que eles buscaram algo e receberam o terço deste algo. Não é que eles buscaram algo e receberam pouco. Não, eles não receberam nada. E aí você começa a imaginar como é que estes homens voltam de tantas tentativas. Como é que estes homens voltam depois de repetirem diversas vezes o mesmo processo. Como é que estes homens voltam depois de aplicar toda a técnica que eles acreditavam que seria suficiente para trazer o resultado. Estes homens voltam frustrados, pastor. Estes homens voltam decepcionados. Estes homens voltam questionando a sua própria técnica. Será que agora a gente desaprendeu a pescar? Será que agora a rede não estava o suficiente? Será que a gente errou a hora, errou o dia? Será que agora as coisas estão diferentes? Eles começam a se questionar e eles voltam. A Bíblia vai dizer que agora eles vão repousar à beira da praia. Eles vão voltar ao início de partida. E a palavra do Senhor vai dizer que eles começam a lavar as suas redes em uma atitude de encerrar um ciclo que eles começaram e não tiveram sucesso. Talvez essa palavra não te faça pular. Talvez essa palavra não te faça saltar. Mas eu tenho certeza que esta palavra vai trazer uma resposta de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor vai dizer que eles voltam para a beira da praia. Nós podemos imaginar a frustração que está sobre a vida daqueles homens. Eu posso imaginar talvez o que Pedro estava ensaiando para contar em casa quando se deparasse com a sua sogra, quando se deparasse com a sua esposa. O que Pedro ia dizer? Uma pessoa que já trouxe tanto peixe para casa, uma pessoa que é acostumada a tirar tanto peixe da água, ele vai chegar em casa e não vai dizer que a pesca foi pouca. Ele não vai chegar em casa e vai dizer que pegou pouco peixe, não. Ele vai chegar em casa e vai dizer que não pegou peixe nenhum. Talvez Pedro começou a pensar o que ele falaria quando chegasse em casa. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele pensa, ele lava a rede. Enquanto ele reflete, ele lava a rede. Enquanto ele está frustrado, ele está lavando a rede. E a palavra do Senhor vai contar essa história. E aqui acaba essa história. A narrativa desta noite se acaba aqui. O ponto
final deste ciclo, ele é encerrado aqui. Só que a Bíblia vai dizer no mesmo capítulo de número 5, que do outro lado da cidade está vindo um homem chamado Jesus. Não, você não está ligado, aleluia. No mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que depois de algo extraordinário realizado por Cristo, depois de expulsar demônios de um homem que estava em Cafarnaum, depois de curar o paralítico, Jesus está vindo e com ele está vindo uma grande multidão. E eu imagino que a graça que estava sobre aquela multidão é a mesma graça que está fazendo agora. Porque quando Jesus andava e chegava em um lugar, havia cura. Amém. Quando Jesus chegava em um lugar, demônios caíam por terra. Quando Jesus chegava em um lugar, não, você não está entendendo. Quando Jesus chegava em um lugar, surdos começavam a ouvir, cegos começavam a enxergar, paralítico começava a andar, a milagre acontecendo onde Jesus passa. E não tem como ver Jesus operando e ficar calado. Não tem como ver Jesus operando e ficar indiferente. Não tem como ver Jesus operando e não sentir nada. Não tem como andar com Jesus e andar triste, andar amargurado. Então você pode imaginar a atmosfera de alegria, de felicidade, de regozijo, de poder, de graça, de unção que estava com aquele povo. Era um povo cheio, de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de alegria. Aleluia, era um povo que tinha sido liberto, era um povo que estava enfermo, mas agora está curado, era um povo que estava perdido, mas agora foi transformado. E a Bíblia vai dizer que este povo caminhava com ele, este povo andava com ele. Tem alguém que faz parte desse povo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Tem alguém que faz parte desse povo aqui nessa noite? Levanta a tua mão e dê um sinal. Porque você tinha tudo para estar amargurado, mas Jesus está com você. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus e esse povo vai chegar no mar da Galileia, ou melhor, praia de Genezaré. E agora no mesmo ambiente onde está Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, frustrados, vai estar Jesus e um povo alegre. É isso mesmo. No mesmo ambiente, porque é possível, no mesmo ambiente onde tenha pessoas frustradas, ter pessoas cheias da presença de Jesus. É possível em um lugar onde existam pessoas amarguradas e decepcionadas, ter pessoas cheias da graça e do poder de Deus. Não, você não está entendendo. Eu vou dizer para você o que Deus está dizendo aqui nesta noite. O que Jesus está dizendo aqui nesta noite para a nossa igreja, para a tua igreja, para mim e para você, é que Ele vai unir as multidões. Não. Deus vai colocar gente frustrada do lado de gente que está cheia da presença. Deus vai colocar gente cheia da presença no mesmo ambiente onde tem gente frustrada, onde tem gente amargurada. E para que Israel? Porque através da graça que está sobre a vida daqueles que têm a presença de Jesus, esta graça também vai impactar aquele que está amargurado. Esta graça vai transformar aquele que está angustiado. Esta graça vai libertar aquele que está completamente destruído pelo fracasso da noite passada.
porque eu tenho a graça de Deus, aleluia, e eu só vou na casa que tem graça de Deus. Você não está fazendo diferença, porque quando Jesus veio a este mundo, ele não veio a este mundo andar com unção. Quando ele veio a este mundo, ele abriu a sua boca e disse: eu vim para os doentes, eu vim para os frustrados, eu vim para os depressivos, eu vim para aqueles que têm síndrome de ansiedade, eu vim para os aidéticos, eu vim para os cancelados, eu vim andar onde não tinha solução, e eu vim para trazer solução. Levanta a tua mão, eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai te encher de graça. Eu profetizo que Deus vai te encher de poder. Eu profetizo que Deus vai te encher de autoridade. E para que, Israel? Porque Deus vai colocar você do lado de gente frustrada. Tem gente que já está baixando a mão. Eu vou repetir. Deus vai te colocar do lado de gente depressiva. Deus vai Deus vai proporcionar encontros. Deus está fazendo alguém bater na tua porta e não é à toa. Deus está fazendo alguém ligar no teu telefone e não é à toa. Deus está fazendo alguém te encontrar no WhatsApp e não é à toa. É porque Ele vai te usar. Que recebe essa palavra nesta noite. Que você talvez não esteja entendendo. Porque no momento da festa ninguém te chama, mas quando o problema aperta é o primeiro telefone que ele liga. Você não está entendendo, porque tem alguém que é amigo de todo mundo, mas ele só conta o problema dele para você. O que ele não fala para ninguém, ele fala para você. O que ela não confessa para ninguém, ela confessa para você. E você não está entendendo porque Deus está permitindo isso. É porque você tem a presença dele. E se você tem a presença dele, você está habilitado a pisar na Genezaré de alguém. Adore ao Senhor nessa noite, porque Deus vai te apresentar uma Genezaré depois desse culto. Adore ao Senhor nessa noite. Hoje não tem chave de carro, hoje não tem chave de casa. Hoje o que tem é graça, poder e autoridade. Tu vai pisar naquela rua com autoridade. Tu vai te deparar com aquele viciado, mas tu vai te deparar com autoridade. Tu vai entrar lá na reunião da tua família e quem não é crente vai reconhecer que tu é diferente, vai reconhecer que tu é cheio de autoridade, vai reconhecer que na tua vida há um Deus que pode transformar a vida dele. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus. Tem um poder de unir as multidões. Você está entendendo? No mesmo lugar que está Pedro frustrado, tem alguém dando glória e aleluia. No mesmo lugar que tem um Tiago frustrado, tem alguém que foi liberto e transformado e está servindo a Deus. No mesmo lugar onde tem um João frustrado, aleluia, tem alguém que está se regozijando com a presença do Senhor. Olha esse crente lá do teu lado, vê se ele tem cara de crente cheio da presença ou crente frustrado. Aleluia, pergunta para ele: que crente você é hoje aqui na presença de Jesus? Aleluia, porque tem gente que está na presença, mas continua frustrado. Tem gente que está na presença, mas insiste e continua angustiado. Tem gente que está na presença, mas continua, aleluia, insistindo em carregar fardos que não é dele, em carregar jugos que não é dele, em murmurar, em viver angustiado, em viver depressivo. Ei, meu irmão, Jesus quer te aliviar nessa noite. Jesus quer mudar a tua perspectiva de vida. Jesus quer transformar o teu humor. Jesus quer trabalhar no teu caráter. Você não está na presença de homem, você está na presença de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para toda aquela multidão e ele resolve fazer um culto. E aí a Bíblia vai dizer que era tão grande a multidão que eles apertavam, eles oprimiam a Jesus. Então Jesus resolve se afastar da multidão para que ele possa ter mais êxito na pregação durante o culto.
Ele vai eleger um lugar que será o púlpito da sua pregação. E que lugar é esse? Um barco. Ele chega na beira da praia e a Bíblia vai dizer que dentre tantos barcos que estavam lá, ele vai identificar pelo menos 2 barcos. Quantos barcos? Só que a Bíblia vai dizer que ele vai escolher. E qual é o barco que ele vai escolher? Ele não vai escolher o barco daquele que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Ele não vai escolher o barco daquele que sabe. Ele não vai escolher o barco daquele que conhece dó, mi e fardo. Ele não vai escolher o barco daquele que canta bem no playback, não. Ele não vai escolher o barco daquele que fez a teologia, não. Ele escolhe o barco do frustrado. Não, eu estou pregando também para 3 pessoas. Eu sou a primeira pessoa que recebe essa palavra. Jesus vai escolher o barco do frustrado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem muita gente melhor do que você, mas Jesus escolheu o teu barco. Tem gente que sabe mais do que você, mas Jesus apontou na tua direção e disse: é o teu barco. Tem gente, aleluia, que tem mais oportunidade, que tem mais conhecimento, que tem mais formação, mas nesta noite Jesus está dizendo: eu não escolhi outro, eu escolhi você. Quantos foram escolhidos em nome de Deus? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Aleluia, te liga, levanta a tua mão nesta noite o mais alto que você puder. Porque você não tinha, mas Jesus te escolheu. Você não era, mas Jesus te escolheu. Você não sabe, mas Ele te escolheu. Você não consegue, mas Ele te escolheu. Você não tem, mas Ele te escolheu. Olha para 2 pessoas e diga: Jesus te escolheu. Diga para Ele que tu saiba o que tu não sabe, Ele te escolheu. Que tu tenha o que tu não tenha, Ele te escolheu. Que tu queira o que tu não queira. Israel, mas eu estou frustrado pelo que aconteceu na noite passada. Não tem problema, Ele te escolheu. Israel, mas o que aconteceu no meu passado é algo que eu não consegui digerir ainda. Deus está dizendo: não importa o teu passado, eu te escolhi. Ele pede um barco de Pedro emprestado. E Jesus é perito em fazer isso, pastor. Tem alguém que diz assim: não, eu estou frustrado, hoje eu não quero oportunidade. Aí Jesus diz assim: não, mas é o teu barco que eu quero usar. Oh Jesus, não, Jesus, deixa passar essa maré de azar. Aleluia. Deixa passar esse problema. Depois que passar esse problema eu volto. Depois que passar esse problema eu dou glória. Depois que passar esse problema eu me envolvo. Depois que passar esse problema eu ensaio. Depois que passar esse problema eu canto. Depois que passar esse problema eu dou testemunho. Depois que passar esse problema eu me alegro. Ele me cama porque ele me acalava. E Deus está dizendo: mas eu não sou Deus depois do problema. Eu sou Deus no meio do problema. Jesus está dizendo para mim aqui nessa noite: dá o barco. Não tem, mas dá o barco. Não questiona, dá o barco. Não murmura, dá o barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou entregar tudo que Deus está mandando entregar aqui nessa noite. Eu não sei se eu vou voltar aqui, mas Deus está dizendo: entrega o barco. Israel, mas eu estou angustiado. Vai angustiado mesmo. Israel, mas eu estou triste. Vai triste mesmo. Israel, mas a dívida está grande. Vai para a dívida mesmo. Israel, mas a fatura já chegou. Vai para a fatura mesmo. Israel, a geladeira está vazia. Vai para a geladeira vazia.
barco. Aí, ó, Simão entrega o barco. Eu vou dizer de novo para você da glória. Simão entrega o barco. Estava frustrado, mas entregou. Angustiado, mas entregou. Sem peixe, mas entregou. Porque é muito fácil entregar quando tem. Ou quando tem você entrega e você nem sente. Quando, aleluia! Quando está tudo bem, meu irmão, você faz e você nem reclama. Eu quero ver você entregar quando, aleluia, a rede estiver vazia. A Bíblia vai dizer que ele entregou. Aí Jesus recebe o barco, entra no barco. Aí você pode até pensar, Jesus encerrou a participação de Simão na história. Não, Jesus vai olhar para Simão e vai dizer assim, pastor Reginaldo, ó, Simão, tu deu o barco. Eu estou parafraseando para alguém entender, viu? Você pode refletir segundo a norma da escrita quando você chegar na sua casa. Jesus vai chegar pressupostamente e vai dizer assim, ó, Simão, tu deu o barco. Agora pega o barco e me leve até as águas. O que é que Jesus está dizendo? Quando ele diz me leve até as águas, Jesus está dizendo para Simão empurrar o barco até as águas. Aleluia! Aleluia, Quando o barco está encalhado na margem, para que ele possa flutuar, ele precisa atingir o nível exato das águas. Ele precisa sair da beira. Olha para cá. Ele precisa sair da beira da praia e ele precisa atingir um nível. Só que para ele atingir um nível, alguém precisa empurrar o? Alguém precisa empurrar o? Aí eu pergunto para você, quem é que vai empurrar o barco? Jesus não. Olha para quem está do teu lado, diga quem vai empurrar o barco é você. Jesus vai entrar no barco. Jesus vai entrar no barco. Jesus vai entregar no barco, mas quem vai levar o barco para a água é você. Eu vou dizer uma coisa, tem barco, independente do peso do barco, você tem que fazer força para o barco chegar. Você tem que fazer força para o barco alcançar o nível. Você tem que fazer força para o barco alcançar o objetivo. Então olha para 3 pessoas e diga para ele, faz força que o barco chega. Diga, faz força que o barco chega. Tem alguém que quer tudo na boca. Tem alguém que se o pastor não orar por ele, ele reclama. Se alguém não for na casa dele, ele reclama. E Deus está dizendo, tu tem um quarto, tu tem um joelho. Dobra teu joelho, diz força. Olha para quem está do outro lado, olha para quem está do outro lado, olha para quem está atrás e diga para ele, faz força. Diga, faz força. Faz força. Eu estou frustrado, mas eu vim para o culto. Com dor de cabeça, mas eu vim para o culto. Com dor na costa, mas eu vim para o culto. O marido reclamando, mas eu vim para o culto. Não sei quem murmurando, mas eu vim para o culto. O inimigo criticando, mas eu vim para o culto. Que é isso? Aleluia, Deus. Jesus, ele faz isso, irmão. Ele te vê frustrado e ele ainda te coloca para fazer força. Ele te vê sentado dizendo, vou voltar para casa frustrado. Aí ele te chama e diz assim, vai ali e prega, faz força. Ele te vê frustrado dizendo, vou desistir de tudo. Ele diz assim, a oportunidade está com você, faz força. Oh, eu vou usar teu barco porque tem uma multidão que precisa ouvir a minha palavra. Eu vou usar o teu barco e quando eu estiver usando o teu barco, eu vou quebrar a cadeia na vida da multidão. Eu vou curar a multidão. E talvez você pense assim, Jesus está pedindo um barco, vai fazer milagre no barco. Só que quando Jesus pede o barco a priori, o objetivo dele não é contemplar o barco como milagre. O objetivo dele, escute isso nessa noite, o objetivo de Jesus é que a multidão
multidão seja contemplada pela sua palavra.